Som. Boa noite, amados. Paz seja convosco. Convido os irmãos a sentarem. Podem ficar tranquilo. Glória a Deus. Um pouquinho calor? Ou só eu que estou com calor? Estou suando muito. Glória a teu nome, Senhor Jesus. Aleluia. Então, amados, 2025, hoje estamos no terceiro domingo, onde a primeira domingo, onde nós tivemos aqui pelo pastor Odair, trazendo para nós uma palavra que era para que nós buscássemos primeiro o reino dos céus. Amém? Alguns lembram? Estão lembrados disso? Amém. E logo em seguida, nós também tivemos ali pelo pastor Luiz, falando sobre que nós deveríamos buscar a Deus, não estarmos mornos, porque aquela igreja era uma igreja que buscava, que temia ao Senhor, mas ainda ela ainda não estava pronta, não estava preparada, ainda havia coisas para melhorar nela. Então foram duas palavras no início do ano para nós, assim, falando conosco, para que nós iniciemos esse 2025 com esse ânimo, com essa busca constante na presença de Deus. E hoje, trazendo para nós, assim, a palavra que eu tenho para nós é gratidão. Que nos vem à nossa mente a palavra gratidão, que nós vamos estar falando essa noite. E para ilustrar um pouco do que eu queria trazer essa noite para nós, eu gostaria de contar uma história. Tinha um açougueiro, e de repente, na frente da porta do açougue, apareceu um cachorro, um golden. Acho que o pastor conhece bem esse golden, né? Meio grandinho. Apareceu um golden lá na frente, e o açougueiro, brincando com ele, falou assim: o que veio fazer? Veio buscar uma carne? O cachorro, Aí ele veio buscar linguiça, bacon ou bife. Ele começou a perceber um padrão, que toda vez que ele falava alguma coisa, o cachorro latia. O cachorro trazia na sua boca uma bolsa, e ele ficou parado ali e colocou aquela bolsa no chão. Então o açougueiro perguntou novamente: e você quer meio quilo ou 1 quilo? 1 quilo? Novamente o cachorro latiu. O açougueiro ficou meio assim, pensando naquilo. E pegou e preparou então 1 quilo de bife e levou até o cachorro. Pegou aquela bolsa, curiosamente naquela bolsa estava exatamente o valor para aquele quilo de carne. Ele colocou, ela embrulhou, colocou naquela bolsa no cachorro, pendurou na boca dele, o cachorro se levantou, deu meia volta e foi embora. O açougueiro ficou curioso e foi atrás. Fiquem aí, guardem aqui o negócio que eu vou atrás desse cachorro. O cachorro andou por uma quadra, andou por outra quadra, andou ali e de repente chegou numa casa. O portão estava meio que aberto, passou o portão e foi até a porta e começou a arranhar aquela porta. E daqui a pouco a porta se abre e provavelmente o dono desse cachorro começa a brigar com o cachorro. Fica xingando o cachorro, maltratando de certa forma o cachorro. E aquele açougueiro que está lá atrás, ele fala assim: ei, não faça isso. Esse cachorro deve ser o cachorro mais inteligente que eu vi até agora. Porque ele foi até o açougue, pediu lá, eu falei com ele, meio que entendi que era carne, e trouxe até aqui você, e você está brigando com ele. Daí o cara fala assim: mas é a terceira vez que ele esquece a chave? Vocês imaginem, né? Que falta de gratidão dessa pessoa, né? O tema é esse, falta de gratidão. O cachorro fez tudo isso e ainda ele briga com o cachorro porque o cachorro não esqueceu a terceira vez a chave. Mas para ilustrar uma outra agora de uma pessoa que tem gratidão. Uma moça, ela ia ao culto, periodicamente, nos domingos, ela ia até o culto e de repente ela chegava lá na frente e encontrava uma senhora com uma roupa meio mais desgastada já, pedindo. Ela não chegava a pedir, mas ela ficava ali à frente. Então as pessoas acabavam dando um dinheiro para ela.
Passou um culto, 2 cultos, e ela também. Toda vez ela já trazia já uma oferta para dar para aquela senhora que ficava toda vez ali na frente do portão. E passou alguns cultos e, de repente, ela não viu mais essa senhora. Essa senhora não estava mais lá, ela começa a ficar preocupada. Não veio uma vez, não veio 2, não veio 3 vezes. Até que, de repente, ela pergunta para algumas pessoas, mas ninguém sabia. Aí, de repente, um dia ela vai para o culto, ela chega lá, a senhora está lá na frente. Da mesma forma, com o seu casaquinho, ali mais desbotado, mais velhinho, e ela estava lá na frente. E daí ela já chega e pergunta, nossa, como que você está? Como é que... Eu vi que você não estava aqui. E daí ela fala, sim, eu encontrei um emprego, e agora eu estou trabalhando, então eu não consigo mais vir aqui. Mas hoje é minha folga, e eu vim aqui, né? Aí a moça, mais que depressa, pega uma oferta, mais generosa do que de costume, né? Ela pega aquela oferta e entrega para ela. Daí a mulher fala assim, não, hoje eu não vim para receber, hoje eu vim para trazer algo para você. Eu trouxe aqui uns chocolatinhos, embrulhou um chocolatinho e trouxe para ela, para agradecer a todas as pessoas que ofertaram na vida dela durante aquele momento que ela precisava. Mas naquele momento agora ela não precisava mais e ela pôde agradecer. Então essa é uma pessoa que está grata. A diferença do homem que não sabia agradecer ao seu cachorro que foi buscar a carne. E trazendo para nós hoje, essas são pequenas 2 histórias para nós entendermos e prestarmos atenção naquilo que eu vou falar hoje. E eu estava me perguntando o que trazer para a igreja, buscando de Deus. E essa palavra me veio ao meu coração, que é a palavra de Lucas, lá está no no capítulo 17 de Lucas, a partir do versículo 11 ao 17. Eu gostaria que os irmãos, já que fossem encontrando, colocassem em pé, para nós estarmos lendo juntos esse texto. Amém, glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão, mostre-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, enquanto viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Glória a Deus. Senhor Deus, aqui está a tua palavra, Senhor Deus. Senhor, nos usa, Pai, como instrumento nas tuas mãos, Senhor Deus. Que eu possa falar com a tua igreja, Pai, possa falar com aqueles que estão nos ouvindo, Senhor Deus, através dos meios de comunicação, Senhor Deus, que a tua palavra chegue ao coração deles. Toda e qualquer situação que queira impedir isso de acontecer, eu repreendo em nome do Senhor Jesus agora. Me usa como instrumento, Pai, que eu possa ser holofote, Senhor Jesus, para mostrar o Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor, nesse momento. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Os amados podem sentar. Glória a Deus. Nós temos aqui, então, essas 2 histórias que eu trouxe para ilustrar para os irmãos, e agora nós temos um texto. Eu poderia ter inúmeros textos que falassem sobre gratidão. Nós vemos que o povo de Deus, ele foi tirado do Egito. Esse povo caminhou com Deus. Esse povo viu milagres acontecerem. Esse povo, ele viu aquela coluna de fogo que caminhava com eles. Ele viu uma nuvem que pairava sobre eles para que o sol não viesse a queimar as suas peles. Eles viram inúmeras coisas. Eu poderia citar inúmeros textos que falassem sobre isso.
Ou, de repente, nós poderíamos voltar para ir para o Novo Testamento, onde nós veríamos inúmeras situações onde Deus operou milagres, Jesus operou milagres na vida das pessoas. Então nós poderíamos falar de inúmeras situações, mas coube a trazer esse texto para nós hoje. E é um texto muito interessante, se nós olharmos pelo ponto de vista de Lucas. Lucas ele não foi um apóstolo. Lucas, ele caminhou com Paulo. Ele caminhou com ele e aprendeu das coisas de Deus através de Paulo. Ele era um discípulo de Paulo. E Lucas, ele era muito criterioso em todas as coisas que ele escrevia e que ele falava. Ele era um médico. Então nós vemos as situações de muitos relatos, ele investigou, ele viu as veracidades disso, e a forma de escrever de Lucas é assim, em todo o livro de Lucas, quando nós lemos. E ele tem essa característica. Então, aqui ele está contando de um fato, que nós não vemos esse fato acontecendo em outros do Evangelho, somente em Lucas. E é uma coisa que aconteceu com Jesus e com os 10. Não fala que outros, não fala de discípulos vendo, mas eles estavam por perto. Eles viram o que isso estava acontecendo. Então esse texto ele nos fala muitas coisas, e por isso nós precisamos prestar bastante atenção, principalmente no que nós vamos ver ao decorrer desse tempo, que é sobre a gratidão. Nós, como falamos de lepra, parece uma coisa assim que está muito longe de nós. A doença lepra, a hanseníase, parece que está muito longe. Mas vocês sabiam que o Brasil é o segundo país que mais tem casos de hanseníase? O primeiro país em casos de hanseníase é a Índia. E logo nós podemos associar, então, algumas dessas situações ao saneamento básico, à higiene, a algumas coisas que acontecem, que isso há uma proliferação. Isso não é algo de agora. Hoje, ela já está contida, você tomando o medicamento, ela consegue não ser mais contagiosa, ela não vai ter um aumento no seu corpo, mas você tem que estar tratando ela muito cedo. Mas aqui nós estamos falando de lá no tempo de Jesus, e nós podemos pegar outras situações no Antigo Testamento, lá no povo, quando o povo estava caminhando, situações onde tinha leis determinadas quando uma pessoa estava com lepra. O que acontecia com essa pessoa? A lepra era uma doença tão complicada que ela acontecia o isolamento da pessoa. O primeiro momento que ela sabia que ela estava com lepra, ela teria que ser isolada. Por quê? Porque havia o contágio e ela transmitir através do contágio. Então a pessoa tinha que ser isolada, ela tinha que ser saída do convívio social. A vida social dessa pessoa acabava. Você, talvez de repente, não poderia dar um tchau para o seu filho. Você não poderia dar um abraço na sua filha ou no seu pai e ir para um local. Não, era naquele momento, onde descobriam que você estava com aquela doença, você já tinha que ser isolado. E era para que acontecesse o quê? Toda vez que alguém se aproximasse de você, você falar, alertar antes, olha, eu estou com isso, eu estou com aquilo, para que você não fosse morto, porque então você tinha que avisar as pessoas que você estava com aquela doença. Então era uma doença muito difícil, e nós falamos de hanseníase, talvez a gente não tenha ideia, mas imagine você ter parte do seu corpo, não ter mais parte do seu corpo. Talvez você estar sem o seu nariz, talvez você estar com parte da tua mão sem a sua mão, mas não era só ser parte da sua mão, porque os membros, principalmente nos seus membros, dedos do pé, dedo da mão, a orelha, o nariz, eram as partes onde ela alcançava, e ela não simplesmente ia perdendo isso. Não era como se você cortasse e estancasse o sangue e acabou, não, aquilo ia apodrecendo. Então, apodrecendo, que vem o que na nossa ideia? O cheiro. Então, essa pessoa, ela estava isolada, ela estava com uma doença que estava mutilando ela, e além do mais, ainda tinha o que? O cheiro. Antigamente, eram feitas colônias, onde as pessoas ficavam. Madre Teresa de Calcutá, se eu não me engano, ela ficou em alguns lugares onde as pessoas estavam com lepra. E algumas pessoas se voluntariavam até ir até lá e cuidar dessas pessoas. Isso num tempo mais recente, não no tempo que eu estava falando, no tempo do povo saindo do deserto. Então, nesse tempo, essas pessoas que tentavam chegar e ir tratar dessas pessoas,
Às vezes elas não conseguiam nem chegar perto do local, porque o cheiro era muito forte, é cheiro de carne podre. Eu não sei se alguém já viu isso, mas é muito além daquilo de você sentir uma carne podre que ficou mais tempo no congelador, que você esqueceu lá. É muito além disso. Eu tive pequenas experiências com isso, como eu nasci no interior, nasci na verdade aqui no Capão da Embuia, mas daí eu fiquei aqui um tempo no interior. Então eu vi a bicheira, é uma coisa que tem um cheiro ruim, você vê aqueles negócios ali no animal, e se você não tratar, aquilo vai comendo. Então é muito feio. Agora você imagine isso numa pessoa, essa pessoa sentindo isso, essa pessoa passando por isso. Então, veja, isso é uma coisa que ainda no nosso país nós encontramos pessoas com a doença controlada, com um medicamento, mas a pessoa tem que ir cedo. E voltando para o nosso texto, e por que nós estamos falando hoje, você imagine as pessoas nesse tempo. Lá no tempo quando elas estavam no deserto. Podemos citar Miriam. Miriam, ela ficou com lepra. Por quê? Ela afrontou Moisés. Ela foi contrária a Moisés. E no momento, Deus permitiu que ela ficasse com lepra. Ela ficou 1 semana fora. E ela foi curada. E voltou para dentro da congregação. Nós vimos também o rei Naamã, né? Que também estava com lepra. Ele foi, através do profeta Eliseu, ele foi para que ele mergulhasse 7 vezes no lago. E ele foi curado. Ele também estava com lepra. Nós vemos outras pessoas, outros casos. Moisés, ele pegou, e é para que Moisés mostrasse para o povo que Deus estava com ele. Moisés coloca a sua mão sobre o seu casaco, sobre o seu manto, e quando ele tira, a mão estava com lepra. As pessoas automaticamente saíram de perto dele e se assustaram. No mesmo tempo, Deus manda ele colocar novamente a mão sobre o seu peito, sobre aquele seu manto, e a mão sai curada. Então, vejam, a lepra era, naquele tempo, não existia a cura. Ela existia o milagre. Não existia a história de que alguém foi curado, não existia lá um medicamento, não existia lá um pozinho que misturado com outra coisa, a pessoa fosse curada de lepra. Não existia isso. Era para que ela se apresentasse até um sacerdote. O sacerdote, ele tinha essa incumbência de ir lá e verificar se a pessoa estava realmente com lepra, porque poderia ser que ela fez um hematoma, alguma coisa, e de repente ela estivesse pensando que ela estava com lepra. Então ele se apresentava ao sacerdote e o sacerdote examinava ela para ver. Examinando ela, se ela estava com lepra, ela já tinha o caminho certo, ela tinha que se isolar das pessoas e ir para aquele local. E era normal que eles se ajuntassem. Então por isso talvez esses 10 estavam caminhando juntos, porque eles não podiam se chegar perto de ninguém, ao menos perto daqueles que já estavam com lepra. Então isso é para nós termos uma noção do que é essa doença e do tanto que ela vinha a magoar as pessoas. Além de fisicamente, ela magoava também na sua mente, porque ela estava isolada. Talvez 10%, 5% nós possamos ter uma ideia do que é isso. Foi quando nós tivemos a Covid, onde nós ficamos isolados, onde talvez nós tivemos, se estava na mesma família, você estava junto do seu pai, você podia ficar. Mas se seu pai morasse sozinho numa região e você em outra, você não poderia visitá-lo. Então nós talvez 10% nós tivemos uma noção do que seria isso que eles estavam passando. E esses 10 homens estavam ali, Jesus caminhando com eles. Estava caminhando e eles vêm e chegam para ele. Nós vimos ali no texto que eles chegam para Jesus, falam para ele e falam, nos ajude. Ele não fala me ajude, ele fala nos ajude. Eles estavam juntos, passando por essa dificuldade. Passando por uma situação onde nós entendemos que essa doença, ela era somente, havia somente um milagre sobre ela. Não havia um medicamento, não havia uma cura que pudesse estar disponível. Havia somente um milagre. E esses homens, esses 10 homens, eles vão ali para com Jesus e pedem, Jesus, nos cure. E o que Jesus fala? Jesus chega para eles e fala, vão e se apresentem aos sacerdotes. Somente isso.
E o interessante dessa passagem que ela nos mostra é que essas pessoas, elas não são curadas instantaneamente. Elas são curadas ao longo do percurso. Elas começam a retornar, ir em direção a eles, aos sacerdotes, e no meio de um momento ali, eles percebem que foram curados. Vocês têm ideia do que é isso? Como eu falei, essa doença poderia ser que algum deles estavam sem o nariz, sem a orelha, talvez outros sem a mão, e de repente eles olharam para as suas mãos, para a mão, e viram que agora tinha carne, viram que agora tinha dedo. Talvez no momento dele conseguir ver ali o seu nariz, ele ficou vesgo, né? Olhando o seu nariz e viu, agora eu tenho nariz. Você imagine a alegria que essas pessoas estavam naquele momento. Elas puderam ver aquilo acontecer. Mas há um detalhe, não aconteceu instantâneo. Eles tiveram que usar da fé, para que eles se movimentassem no sentido contrário, porque se eles estavam indo numa direção, Jesus fala para eles, vão e se apresentem ao sacerdote. Então eles tiveram que fazer algo, tiveram que mudar, tiveram que acreditar e crer que Jesus estava fazendo algo na vida deles. E a partir daquele momento eles começam a se deslocar para os sacerdotes, e veem o milagre acontecer na sua vida. A cura acontece neles. E eu queria abrir um parênteses e tentar falar um pouco conosco nesse meio tempo, antes de nós irmos para concluir essa pregação. Eu gostaria de falar quantas vezes nós viemos aqui no púlpito, ou nós viemos em nossas casas, em nossas orações, pedindo para algo para Deus. Talvez nós podemos imaginar que há um tempo atrás o Amadeu chegou aqui e estava lá na mídia. E de repente nós vimos que o Amadeu não podia mais ficar na mídia, porque o Amadeu ele começava a passar as músicas e ele se empolgava com os cânticos, e de repente ele já estava louvando a Deus, batendo palma e esquecia de passar os cânticos. Mas ele estava lá. E de repente aconteceu que o Amadeu, que estava na mídia, que hoje é a comunicação agora, né? Agora ele está em outra coisa. Deus abriu a porta para que ele fizesse outra coisa. E esse mesmo Amadeu pediu para que a outrora ele pudesse de repente passar mensagens para o nosso amigo do departamento de homens, que ele pudesse pelo menos passar mensagens, que era o antigo, começando ainda o WhatsApp. Nós nem tínhamos ainda direito o WhatsApp. E de repente vai começando, algumas coisas vão acontecendo. Esse mesmo Amadeu chega aqui chorando um dia para Deus e pede: Senhor, restaura o meu casamento, restaura a minha família, está tudo perdido. E esse Amadeu chega aqui, vem aqui, entrega aqui para Deus, e de repente eu venho aqui, vou vindo, e as coisas estão acontecendo, e agora eu estou aqui pregando para vocês, falando desse amor de Deus, e de repente eu me esqueço desse amor de Deus. Eu chego aqui e digo de repente que não, aqui não é mais o meu caminho. Agora eu estou orando a Deus, estou buscando de Deus, e eu vou buscar em outro lugar. Eu vou elevar a palavra em outro lugar, porque agora eu era 5%, agora eu estou 6% melhorzinho. Agora eu vou para lá. Que gratidão que eu estou dando a Deus. Pode acontecer sim, de muitas pessoas terem vindo aqui algumas vezes, buscado de Deus, e Deus ter aberto portas para elas irem para outros lugares com a bênção de Deus. Mas eu me pergunto, será que é? Será que realmente essas pessoas oraram a Deus e Deus falou com ela e mostrou para ela? Ou era porque instintivamente ou alguma coisa dizia dentro do coração delas que elas queriam ir? Ou de repente, elas por algum momento elas ficaram assim: não, eu não quero porque lá faz tal coisa, ou lá não me deixam fazer tal coisa, ou lá fazem uma coisa que eu não gosto. E simplesmente agora, o Amadeu, que outrora estava lá, agora se acha um pouquinho mais e ele vai para outro lugar. Será que é isso mesmo? Será que isso é gratidão? Será que é uma forma de eu dar gratidão para Deus? Daquilo que Deus está fazendo na minha vida? Aquilo que Deus fez na minha vida? Eu não sei se vocês lembram de um memezinho, de um menininho, que ele fala assim: irmãos, eu não sou mais o irmão da igreja, agora eu sou o baterista da igreja. Vocês já pararam para pensar que é um meme, mas é uma coisa, uma importância que aquele menino está dando numa coisa
que para nós às vezes é simples. Talvez, olha o que ele está falando, eu era simplesmente um irmão que sentava no banco, agora eu sou o baterista da igreja. Olha que gratidão que ele estava dando. E às vezes nós vemos tantas dessas coisas acontecendo aqui, tantas pessoas. A gente pode pensar assim, que chegaram aqui um dia, eu queria cantar, eu queria talvez pregar, pediu para Deus, Deus abençoou, Deus deu isso daí para ela, e de repente, agora ela começa a cantar, ela começa a louvar Deus, ela começa a pregar, e ela começa agora a achar que ela já é, daqueles 5%, agora ela melhorou 6%, e ela já não quer mais. Não, eu tenho que a câmera virar para mim, eu tenho que de repente cantar as músicas que eu quero, eu já não estou mais fazendo. Será que eu estou dando gratidão a Deus? Será que é exatamente isso que Deus quer de mim? Ou que Deus quer que você continue fazendo aquilo, e a uma hora, em determinado momento, Deus vai abrir a porta e você vai para aquele local? Mas nós temos que olhar para isso, uma forma de gratidão. Alguém confiou em mim, Deus confiou em mim em algum momento, e eu precisava olhar para Deus e olhar assim, será que eu não preciso dar essa gratidão para Deus? Aqueles homens, quando eles estavam lá, Deus não fala nada para eles. Deus fala simplesmente para eles irem e se apresentarem para o sacerdote. Ele não pede nada. E Deus não está pedindo nada para nós. A salvação é de graça. Nós não precisamos fazer nada e não teríamos como fazer nada para agradar mais a Deus do que estar com Ele. Mas é algo que nós precisamos entender e realmente analisar se quando nós estamos vendo essas coisas acontecerem, nós mesmos, você, porque em algum momento isso vai acontecer na tua mente, no teu pensamento, você vai falar assim, não, eu acho que eu devo ir para algum outro lugar. Fonte da Vida Camargo não é a melhor igreja, mas também não é a pior. E nós temos que entender isso e entendermos que enquanto estiver falando a palavra de Deus aqui, nós devemos estar com Deus, buscando de Deus. Porque nós temos visto inúmeras situações acontecer lá fora, mas nós vimos também inúmeras coisas acontecer aqui dentro. Isso é normal de igreja, porque se nós fomos perfeitos, por que nós vamos precisar de Jesus aqui? Jesus, Ele que nos aperfeiçoa, Ele muda o pastor Odair, se o pastor Odair estiver indo para uma direção errada. Ele te muda, Flávio, Ele te muda, Ele te capacita a pregar da forma que Deus quer que você pregue. Não pense que você está pregando fora daquilo que Deus está falando com você. Há um propósito. Deus quer te usar. Continue, não se afaste, nem que você ainda ache que você ainda está de uma forma diferente pregando, mas continue, não perca isso. Isso é a forma de gratidão que você tem para Deus. Da onde Deus te tirou? Da onde Deus me tirou? Da onde Deus te tirou? O que você está fazendo com a gratidão daquilo que Deus fez na tua vida? Como você está cuidando, como nós vimos aqui que o pastor Luiz falou sobre as nossas esposas, como você está cuidando da sua esposa, como você, esposa, está cuidando do seu marido, porque outrora talvez você tenha vindo aqui e pedido para que ele se convertesse, pedido para ele que ele largasse de beber, pedido para ele largar das coisas erradas que ele fazia, e hoje você ao mesmo tempo vê que ele mudou 10% talvez, mas não é aquilo que você queria e você não faz. Então são situações que nos mostram gratidão. Gratidão. Seja grato no momento bom, mas também seja grato nos momentos difíceis, no momento onde as coisas estão pegando, onde as coisas, como nós falamos aqui, pelo Marco falou hoje aqui, na situação que estão vivendo em outros países, onde pessoas estão sendo perseguidas. Se nós não conseguirmos sermos gratos nesse momento aqui, onde nós estamos com as portas abertas, que nós estamos recebendo pessoas, como que nós vamos ser gratos nos momentos difíceis das nossas vidas? Numa hora que a doença vem, numa hora que a enfermidade vem, numa hora que a falta de dinheiro vem, na hora que uma pessoa que você gosta muito se perde, como que nós vamos ser gratos por isso? Essa é a gratidão. Esses homens partiram. Os 10 homens partiram. E no momento que eles estavam andando e indo para o sacerdote, os 10 foram curados. Somente um voltou. E Jesus pergunta: mas não foram os 9 purificados? Há algumas peculiaridades nesse texto
que eu gostaria de agora fazer um estudo sobre ela, para que nós entendamos da profundidade de que esses talvez 10 versículos estão falando conosco, em algo isolado de uma cura de 10 leprosos. No versículo 15, ele fala que foram curados. E eu falei com vocês sobre a palavra curado. Curado é iaomai, no grego. Iaomai. Cura, restauração. Algo que estava quebrado se restaurou. Algo que estava torto se restaurou. Houve uma cura. Essa é a primeira palavra que nós vemos. Eles estavam andando e foram curados. Mas Jesus, no versículo 17, ele fala, mas não foram os 10 purificados? É uma palavra diferente. Curado, agora purificados. Esse purificados quer dizer algo limpo. Como se fosse, vou ler aqui bem certinho. Esta é uma palavra diferente de iaomai, que seria a palavra catarizo. Essa é a palavra que significa limpar em nosso idioma. Ela também é uma palavra médica em parte, pois significa limpar as impurezas. Então Jesus fala que essas pessoas, elas foram limpas das impurezas sobre elas. Mas, no decorrer desse texto, nós vemos que no final acontece algo. Vamos continuar lendo lá. Um exemplo que a gente pode dar, por exemplo, vendo que o Cláudio está aqui, o Cláudio fez uma angioplastia. Foi isso, Cláudio? O que é a angioplastia? É você introduzir um catéter dentro da veia, ir lá no ponto onde está obstruído, que seria por uma gordura, e você tira essa gordura de lá. Isso é a palavra catarizo. Você está limpando, purificando algo internamente. Você limpou aquilo. Aquilo estava obstruindo, agora não está mais. Então ele foi limpo. Então essas pessoas foram curadas e foram limpas. As 10 pessoas foram curadas e limpas. Mas existe uma palavra mais forte. Uma palavra mais forte que é usada exatamente no último que nós lemos. Você foi salvo. Está aqui no versículo 9. Então ele lhe disse: levante-se e vá, sua fé o salvou. Essa palavra salvou é sozo. Bom, essa não é uma palavra médica, necessariamente, embora possa ser usada pelos médicos para descrever um parto seguro de um bebê. Pronto, a mamãe está em teu bebê. Zozo. Está pronto, está limpo. Essa palavra é muito interessante nesse versículo. Os 10 foram curados, os 10 foram purificados, mas somente um, o Jesus falou o quê? Que ele foi salvo. Muitas pessoas, infelizmente, têm buscado Deus por aquilo que ele pode oferecer. Muitas pessoas dessas que eu falei, eu não estou dando exemplo somente do nosso púlpito, eu estou falando do mundo inteiro. Muitas pessoas buscam Deus por aquilo que Ele pode dar. Mas poucas pessoas buscam Deus por aquilo que Ele é. Fica muito claro que no Antigo Testamento, as pessoas que eu falei, elas nunca eram curadas por lepra. Era somente pela intervenção divina. Somente Deus poderia dar a cura a essas pessoas. E agora nós vemos no Novo Testamento Jesus o quê? Curando pessoas. Isso nos dá a entender o quê? Deus. Jesus é Deus. O poder que é dado a Deus, o poder que é dado a Jesus. É o mesmo. Isso é uma prova que Jesus é Deus, porque somente Deus curava. E Jesus vem e agora cura. E esse agora vem o sozo. Essa palavra ela é mais forte, porque ela não é somente a cura e nem a limpeza. Ela é a salvação. E é isso que nós devemos buscar. Mas infelizmente muitas pessoas ainda estão buscando Deus pelo que Ele pode fazer. Mas isso é natural.
Infelizmente, as pessoas vão buscar a Deus pelo que Ele pode nos dar. Mas nós precisamos buscar a Deus pelo que Ele é. Adorar a Deus em espírito e em verdade, pelo aquilo que Ele é. Essas 10 pessoas foram curadas. Elas não passaram depois, e nenhuma voltou a ficar com lepra. Elas foram curadas, mas somente uma conseguiu a salvação. É isso que fica claro no texto. Você voltou. Eu não pedi para você voltar. Então, em muitas situações em nossas vidas, Deus não está falando explicitamente, volte, agradeça. Mas Ele espera isso em você. Ele espera isso em você. Seja grato. Seja grato a tudo aquilo que Deus fez na sua vida, tudo aquilo que você está fazendo na sua vida. Seja grato. Seja grato. E reconheça o Senhor Deus. Volte-se a Ele, não por aquilo que Ele tem para te dar, mas sim por aquilo que Ele é na sua vida. E talvez em alguns momentos você seja impulsionado. Faça. Não espere. Talvez você esteja aqui na frente ou em algum lugar e você pense assim, na hora de dar o testemunho, você, não, eu não vou falar, meu testemunho já é tantas vezes, já falei tantas vezes, o que vai edificar essa pessoa? Venha, fale, abra a tua boca, conte aquilo que Deus fez na tua vida, ainda que talvez aquilo que você era feio. Você via pornografia, você era um cara que estava bebendo, você era um cara que errava, assim como um irmão fez agora esses dias aqui, e falou das coisas que ele cometia. E talvez muitas vezes nós se assustamos com isso, mas nós começamos a ver o poder de Deus na vida e mudando essa pessoa. E aquilo que vai acontecer dali para frente com ela é o que vai mostrar aonde está o seu coração. Se o seu coração está naquilo que Deus pode dar ou é naquilo que Deus é. Porque somente esse espírito de adorador, esse espírito de gratidão, ele só é se dado nesse momento, onde nós adoramos Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele nos dá. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu gostaria de ler alguns textos que falam um pouco sobre isso. Moisés dá ao povo leis referentes à lepra. Então eu comentei com vocês, realmente existiam essas leis sobre a lepra. Então as pessoas, quando estavam com lepra, elas tinham que se apresentar, dizer de longe, nós estamos com lepra. Então era necessário isso, lá em Levítico. No Novo Testamento, tanto quanto no Novo quanto no Antigo Testamento, nós vemos o poder de Deus atuando sobre as pessoas que estavam com lepra. Mas há uma situação que eu queria mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, que... sim. Mateus iniciou o seu evangelho, ele começou com a história de Natal. No capítulo 1, no versículo 21, o anjo disse a José para dar o nome de Jesus ao bebê, porque seu nome significa que ele, aí a palavra, sozo, salvaria as pessoas de seus pecados. Aí entra a palavra sozo, ele salvaria dos seus pecados. Quando Paulo descreveu o que aconteceria às pessoas que professavam publicamente Jesus como Senhor e Salvador, ele usou a mesma palavra. Se você confessar, olha a importância de nós confessarmos o Senhor como nosso único e legítimo Salvador. Se você confessar com a sua boca Jesus é o Senhor e acreditar em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será sozo, você será salvo. Aleluia! Pois com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10, 9 e 10. É o sozo que Jesus diz a este homem ajoelhado, cheio de gratidão, disposto a seguir a Deus, antes que suas circunstâncias mudem. Ele está te salvando. Você tomou a iniciativa, você retornou, e a palavra mostra ali que ele voltou cantando louvores, que ele veio alegre, que ele veio muito alegre, muito satisfeito com aquilo que Deus tinha feito. Não foi pedido isso a ele, mas ele voltou e agradeceu. Seja grato a Deus. Seja grato, mesmo que você esteja
em circunstâncias difíceis. Seja grato pela obra da bondade de Deus. Essa é a bondade de Deus. Esse é o amor que Deus nos deu. Certifique-se de que a gratidão leva à ação. Todos nós, toda a nossa gratidão, ela nos leva a uma ação. Não fique estático, faça algo. Pergunte, peça para Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu mostre? O que o Senhor quer que eu fale da tua palavra? Toda gratidão leva a uma ação. Nenhum dos seus fracassos pode negar o amor de Deus por você. Este é o maior milagre que podemos receber. Deus nos ama. Seu amor é imensurável. Seu amor é eterno e sem fim. Ele te ama sem exceções, sem condições, sem dúvidas. Ele te ama. E por causa do seu amor, ó Deus, nós somos gratos. Coloque-se em pé. Aleluia, Senhor Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo que o Senhor falou ao nosso coração, pelo aquilo que o Senhor mostrou para nós. A gratidão, Senhor Deus. Que nós sejamos gratos, Pai. Grato em tudo aquilo que o Senhor tem feito. E ainda, grato por aquilo que o Senhor vai fazer. Aleluia. Na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida daqueles que estão nos ouvindo, daqueles que vão ouvir ainda um dia, talvez, essa palavra. Que o Senhor conforte o coração deles. Que o Senhor trate o coração deles. Eu não sei o que você está vivendo nesse momento. Talvez você esteja passando por uma grande dificuldade, por uma grande luta, por uma situação na sua saúde, por uma situação na sua família, talvez uma situação em você mesmo, aonde você acha estava perdido, totalmente perdido e não sabia o que fazer. Mas agora eu te digo, venha para Jesus. Volte e agradeça a Ele as coisas que Ele te fez. A irmã Ana, quando nós estávamos aqui na quinta-feira, ela fala que quando nós levantamos já, o fato de nós estarmos levantando já é um motivo de gratidão. Porque o Senhor nos deu mais um dia. O ar que nós respiramos, a forma de nós podermos respirar um ar é a gratidão. Porque muitas pessoas estão sofrendo porque não têm esse ar, não estão podendo respirar, Senhor. Então a gratidão, ela é por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que nós façamos essa análise de tudo o que foi falado, de tudo que foi ministrado aqui. Porque eu tenho certeza que assim como o Senhor falou ao meu coração, Ele falou ao seu coração. Então seja grato à esposa que está do teu lado, seja grato ao esposo que está do seu lado, seja grato ao seu filho. Talvez o seu filho esteja também sendo dessa forma para te capacitar, para te fazer você vir à igreja, porque talvez se esse teu filho não fosse desse jeito, nem na igreja você estava. Talvez as lutas lá no seu trabalho, se elas não fossem dessa forma, nem na igreja você estava. Então preste atenção, Deus move, Deus mexe as coisas para te alcançar. Preste muita atenção nisso. Nem todas as coisas ruins, elas são totalmente ruins. Ela tem coisas boas. Ela está te trazendo à casa de Deus, está te trazendo a você vir a buscar a Deus. Buscar a Deus primeiramente porque Ele tem algo para nos dar, mas quando nós aprendemos, quando nós verdadeiramente começamos a buscar a Deus, nós entendemos isso e começamos a buscar não mais por aquilo que Ele pode nos dar, e sim pelo que Ele é em nossas vidas. Que você possa estar grato a tudo aquilo que o Senhor tem feito na tua vida, e que você possa chegar a Ele e voltar quando você receber as bênçãos, para agradecer aquilo que o Senhor fez na sua vida, reconhecendo que Ele é o Senhor, reconhecendo que Ele é Jesus, para que você busque e consiga o que mais importante nós precisamos, que é a nossa salvação, e é somente por Ele que nós alcançamos ela. Coloque a sua mão no seu coração, nós vamos orar e interceder.
Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, pela Tua palavra, Senhor Deus, por ter me usado, Senhor Deus, para falar com Teus filhos, Senhor Deus. Que o Teu Espírito Santo agora toque no coração dos Teus filhos, ó Pai, e que eles possam sentir, Senhor Deus, lá na sua mente, Pai, algo que Deus está trazendo, que o Teu Espírito Santo está trazendo, de situações aonde talvez em algum momento eles murmuraram, talvez em algum momento eles criticaram, talvez em algum momento eles falaram de alguma forma, Senhor Jesus, sem saber ainda, Pai, mas o Senhor está trazendo a eles, e agora essa murmúria, essa situação, ela que se transforma agora em gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por aquilo que o Senhor nos deu, pelos dons ministeriais, pelos dons do louvar ao Senhor, pelos dons, Senhor Deus, de falar do Teu Evangelho, de falar do Teu amor, Senhor Deus. Pai, continua falando com Teus filhos, ó Pai. Eu repreendo toda ação do mal sobre a vida deles, que vem de alguma forma falando que eles não são capazes, que eles não precisam disso, que eles não precisam fazer isso. Eu repreendo agora. E que o Teu Espírito Santo fale com eles e ministre no coração deles, que a gratidão, Senhor Deus, aflore nos seus corações, ó Pai, para que eles possam, Senhor Deus, louvar ao Senhor, louvar em todo o tempo, levar em espírito e em verdade, Senhor, te louvar sempre, Senhor Deus, em todas as situações, ó Pai, porque nós somos gratos, ó Pai, porque o Senhor fez em nossas vidas, porque o Senhor nos salvou, Senhor Deus. É isso que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, dá uma salva de palmas para o Senhor. Teu nome, Senhor Jesus. Pastor Odair, tua palavra. Amados irmãos, pode se assentar. Glória a Deus, aleluia.